Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Quero desejar a todos vocês um dia abençoadíssimo. Amém, queridos? Um dia cheio da paz do Senhor Jesus. Amém? Amados, eu estava hoje de manhã tomando café com a minha esposa, né? Olhando o jornal da TV, eu sempre faço isso. Naquele momento, passou um depoimento de um pai que havia perdido o seu filho num acidente de trem no metrô em São Paulo. Uma coisa muito triste, né? A dor daquele pai era tão grande que dava para perceber, né? Ele estava chorando sem derramar uma lágrima, mas a expressão facial dele mostrava o estado da sua alma, né? Aquele estado deplorável, né? E aí eu vim para cá, para o meu escritório, comecei a orar, comecei a meditar, e essa imagem veio à minha mente, né? E eu senti, né, de falar um pouquinho de lágrimas, de choro, né, gerado por dores da alma. Nós sabemos que a alma do homem ela é muito atormentada por essa dimensão que nós vivemos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, esses fatos da vida, nesses momentos difíceis, tempos de tristeza, né, podem ser um grande desafio, né, para a nossa fé. Mas uma certeza eu tenho e eu quero que você tenha também. Você não está sozinho, né? Deus está com você e não vai te abandonar em momentos difíceis. Ele sempre, os seus olhos estão sobre a terra, sobre todos os homens, né? E o amor dele por todos os homens é imensurável, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, mesmo quando você talvez não sinta, Deus está atento e conhece cada situação difícil, né? Infelizmente, né, o ser humano não tem a sensibilidade e até mesmo fé para descansar em Deus nesses momentos. Nós já falamos muito aqui de sentimentos, né? E eles são muitas vezes os maiores inimigos da nossa alma. Só porque você sente que não há solução diante das realidades desta vida, né? Porque a vida muitas vezes nos proporciona circunstâncias que a gente não consegue enxergar uma saída, né? Não significa que Deus não se importa, não significa que é o fim de todas as coisas. Isso é o nosso coração, né? Mentindo para nós muitas vezes. Então nós precisamos o quê? Escolher ouvir o que Deus diz, né? Não esquece o que as circunstâncias dizem, né? A tristeza ela vai ter um fim. Quando escolhemos levar a Deus os nossos dramas e sofrimentos, confiando nele, fazendo uma aliança verdadeira com Jesus, mesmo sabendo que nós estamos muitas vezes colhendo o resultado das nossas próprias semeaduras. Olha, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, está no Salmo 30, né? Vamos falar um pouquinho disso, né? Não necessariamente uma noite de 12 horas, né? É claro que é uma figura de linguagem, o salmista sugere que, embora a tristeza e a dor possam parecer durar para sempre, né? A alegria e o alívio vão vir, né? Eventualmente, assim como a manhã chega após a noite, né? É um lembrete de que a alegria e a esperança podem ser encontrados mesmo em meio às dificuldades. O de manhã aqui simboliza um novo começo, representa a chegada da esperança e do consolo, né?
Talvez não seja nesse momento, mas Deus, saiba disso, Deus vai restaurar a sua alegria porque Ele te ama, né? Então tenha esperança. Toda prova tem início, meio e fim. A dor vai passar. A alegria na manhã de Deus vai nascer, né? Então, escuta uma coisa, ouça, confie na palavra de Deus, né? Nessa vida você vai passar por tempos de tristeza, mas saiba, elas são temporárias. Creia nisso, né? A tristeza não vai dominar a sua vida em todo o tempo, só se você permitir, né? Aquela alegria de Deus, né? A alegria de Deus é maior, né? E com certeza vai nos restaurar, vai te restaurar em qualquer momento, né? Em Jesus você tem sempre uma esperança, mesmo na sua tristeza mais profunda. Existem muitas promessas dele na palavra, no Evangelho. Ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Está lá em Mateus 11, né? Ou também quando ele diz: ou para que tenhais em mim a paz, né, que venceu o mundo, está em João 16. A promessa é de recebermos a sua paz, registrada também em João 14, né? Então saiba, queridos, Deus não ignora, não despreza a lágrima, a dor humana, mesmo sabendo que é resultado da iniquidade do pecado que arranhou a vida do homem, né? O salmista ele declara que Deus se importa tanto que na sua linguagem ele diz que Deus registra cada gota de lágrima derramada na sua presença. Ele diz assim: registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas, né, em teu livro? Está lá no Salmo 56, né? Então vamos discernir aqui um aspecto sobre essa questão de lágrimas. Há lágrimas que se evaporam como uma chuva, né? Uma chuva de verão, porque elas brotam de sentimentos superficiais, passageiros, né? Há lágrimas que são corrosivas, né? Como as da raiva, o ódio, a inveja, e há lágrimas que Deus recolhe e guarda em seu ódio como guarda um perfume, né? O certo é que colhemos o que semeamos. Muitas vezes derramamos lágrimas como resultado de semeaduras ruins que fizemos. Mas quando vivemos apoiados no amor e na graça redentora de Jesus e de alguma forma passamos por algum sofrimento, a palavra de Deus nos consola. Olha, o salmista diz também assim: quem semeia entre lágrimas colherá com alegria, né? Quando vai, vai chorando, levando a semente para plantar, mas quando volta, volta alegre, trazendo seus feixes. Está lá no Salmo 126, né? Então, só, meu irmão, enterrando um pouco a, 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 o egoísmo, o egocentrismo, né? O orgulho, a falta de perdão, né? Essas coisas são terríveis, males da alma, é que nós vamos poder colher frutos de amor e saborear o pão da alegria. E mesmo para deixar esses males, ele nos ajuda, né? Eis que estou contigo todos os dias, né? Te tomo pela mão direita. Então, é difícil entender isso, não é verdade? Mas quando isso acontece e gera quebrantamento, arrependimento de pecados e confissão, meu irmão, então, amados, olha, saiba disso, mesmo derramando lágrimas, elas serão lágrimas de alegria. Como são boas as lágrimas de quem, tendo errado, retifica, dá uma virada sincera e se decide voltar ao caminho de Deus. Então, terminando essa mensagem, queridos, talvez você esteja derramando lágrimas por algum fato doloroso, por uma injustiça, por uma enfermidade, seja o que for, Deus pode recolher essas lágrimas e transformá-las em alegria. Além disso, há uma promessa maior para quem se quebranta, descansa e espera na graça de Deus, né? Que no final ele compartilha a sua alegria, né, conosco. Ele diz: olha, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está lá em Apocalipse 21, grande promessa, né? Então chore, meu irmão, mas chore aos pés do Senhor, né? Ele vê, ele guarda e ele enxuga as suas lágrimas. O Senhor
é o guardador de lágrimas. Amém, queridos? Olha, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite, que Deus te console e creia nisso. As tuas lágrimas estão diante de Deus. Amém? Olha, avalie, né, essa mensagem, dá um like, né? Registre-se nesse canal, compartilhe ela com alguém, isso é muito importante. Até a próxima, queridos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.